Boa noite. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos dá a chance de estarmos à noite louvando o nome dEle, participando dessa semana. Nós estamos sentindo muito, pastor, porque parece que quando falou o seguinte, olha, vai ter uma semana da nação, tudo quanto é gente que ia marcar reunião, marcou para a semana. E eu tenho acompanhado depois com as gravações. Então você que está na internet também, participando do evento, pode ver e rever várias vezes. Nós agradecemos também a Deus porque Ele tem nos trazido mensagens espirituais. Como eu falei, eu assisto depois, né? E acredito que você veio aqui porque o Espírito Santo falou no seu coração e você quer continuar ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos cantar esse momento, vamos louvar a Deus, depois nós vamos orar juntos, conversarmos, assistirmos e ouvirmos qual a mensagem que Deus preparou essa noite. Vamos cantar então. Boa noite, vamos louvar então. Louvor congregacional. Louvor com a igreja. Tem um layout das músicas ou não? Que segurança. Duzentos e quarenta. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus, canta minha rende-lhe sempre honra e louvor, sendo submisso sempre ao bem, cintos em levos puros do além, anjos descendo, trazendo louvor, ecos da graça, bênçãos do
sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Cantemos todos em pé, a Deus demos glória, número 16. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Eu acredito que você veio essa noite também porque quer conversar com Deus. E eu acredito que você acredita na oração. Eu me lembro que o pastor falou sobre isso, de acredite na oração. E hoje é quarta-feira, geralmente a gente vem para a igreja aqui para expor para Deus as nossas dificuldades, mas também para falar com Deus sobre as nossas alegrias. Como nós estamos na semana de oração, e está voltada para nós
nos apegarmos mais à oração, eu vou fazer um convite para você se ajoelhar. E nós vamos dar aqui um tempinho para você falar com Deus aí. Aliás, um detalhe interessante, às vezes a gente quer transformar o pensamento em palavra, demora um pouquinho mais. E Deus consegue ouvir o nosso pensamento. Vamos nos ajoelhar, vamos conversar com Deus e depois eu encerro esse momento de oração aqui da frente. Bendito Deus e Pai que estás nos céus. Nós estamos aqui ajoelhados porque nós acreditamos que o Senhor está aí e consegue nos ouvir, ó Pai. Mas a primeira coisa que nós pedimos é que nossos pecados possam ser eliminados nesse momento, de forma que a nossa voz, a nossa oração possa chegar até Ti. Pai bendito, nós queremos aproveitar nesse momento em que o céu está aberto e que em várias partes desse nosso país e também no mundo há pessoas que estão ajoelhadas porque creem que há um Deus que nos ama. E nós, cada um nesse momento, entregou a Ti as suas apreensões, as suas dificuldades, as barreiras. Entregou a Ti nesse momento, ao Pai, também as alegrias, os agradecimentos. Mas, Deus bendito, nós viemos até aqui falar contigo porque nós não temos e nem procuramos nenhum outro Deus. Nós temos o Senhor como nosso Deus. E é nesse local e dessa forma que queremos sermos achados entre os Teus filhos. Ó Pai, há mais pessoas que nós gostaríamos que estivessem participando da esperança que temos de morarmos na eternidade contigo. Por isso te peço, ó Pai, que também nos habilite como instrumentos hábeis nas tuas mãos. O pastor está trazendo a tua palavra. A cada dia, a cada noite aqui presente, ele vem falando coisas que vêm dos céus. Eu te peço que nesse momento o Senhor possa estar com ele. Que o coração dele seja tomado pelo teu Santo Espírito. Que a mente iluminada pelo teu poder. E a palavra possa vir, ó Pai, ao encontro das nossas necessidades. Possa nos trazer mudanças em nossa vida. Possa nos ajudar, ó Pai, a sermos mais filhos do céu, filhos do Rei. Dá-nos essa graça, ó Pai. Porque nós te pedimos em nome daquele que nós aguardamos, Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos resgatou e que nos deu a oportunidade de sermos participantes da eternidade. Amém. Amém. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a tua grandeza majestosa, tua presença está em todo lugar, onisciência,
só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Olhando o universo posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Declarando estar tua grandeza majestosa, tua presença está em todo lugar. Onisciência só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Tu me conheces e me sondas, ó Senhor. Pra onde irei de ti fugir? Se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Me susterá. Amém. Meu cordial boa noite a todos vocês. Que o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos nós. Amém? É uma imensa satisfação poder tê-los aqui nessa noite e podermos discutir juntos ou analisar juntos, através da palavra de Deus, mais um assunto importante na nossa caminhada cristã rumo ao céu. Tenho mencionado alguns assuntos importantes para ver se ainda no seu coração palpita a credibilidade naquilo que Deus tem apresentado a cada um de nós. Nessa noite eu quero poder apresentar a vocês porque eu creio na Santa Ceia. E por que eu falo sobre isso nessa noite? Pelo fato de que vi muitas vezes, por algum motivo qualquer, quando nesses anos todos os ministérios têm oficializado Santa Ceia nas igrejas, alguém disse, sempre alguns levantam e participam e outros não participam. Isso me intriga em perguntar, em querer saber por que ele não participou. Por que ela não participou? E eu não posso, na verdade, de forma nenhuma julgar ninguém, mas
talvez seja porque não tem a plena compreensão do que é a ceia. Porque quando a gente passa a ter a plena compreensão, e é isso que eu quero fazer com vocês nessa noite, a gente passa a ver que essa é uma das cerimônias mais sagradas que existe na Bíblia, que é a ceia. E talvez você vai perguntar no final, por que algumas vezes eu deixei de participar? Que motivo me levou a não participar? Deixa eu hoje apresentar para vocês fatos importantes que mostram desde o livro de Gênesis até a instituição lá, quando Jesus transfere todo o cerimonial do serviço sacrificial no santuário para a sua pessoa, apresentando ele como pão e como o seu sangue, como o vinho. Para isso, eu preciso que vocês prestem bem atenção. E hoje eu tive que pegar a Bíblia do irmão, não é verdade? Se precisar anotar, pegue uma caneta, um lápis e anote alguma coisa se eu precisar. Eu vou usar a sua Bíblia. Mas deixa eu mencionar para vocês, começando o livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem, criou com a grande necessidade de que ele pudesse viver e viver eternamente. E o homem seria eterno se não desobedece às ordens de Deus. Mas Deus fez uma grande promessa ao homem, que para viver eternamente ele teria que ser obediente desde o princípio. E quem conhece o plano de Deus com respeito à mordomia sabe muito bem que Deus não deu o Éden para Adão, mas fez dele um mordomo, alguém que teria todo o cuidado com o Éden. E quando eu falo sobre fidelidade, eu sempre abordo um tema dizendo que Deus nunca pediu nada com respeito ao homem se primeiro não desse para ele a bênção. Por exemplo, quando ele diz para Adão e Eva para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, que está no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 16 e 17. Ele, quando disse isso para não comer, ele já havia dito antes: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Portanto, Deus deu uma gama muito grande de frutas que o homem poderia comer e apenas inibiu ele de não comer uma fruta, que era onde estava na árvore da ciência do bem e do mal. Notem, Deus nunca pede para você algo se antes já não te der dado alguma coisa. Portanto, a função, e eu preciso explicar isso para vocês entenderem, a função da questão do dízimo, Deus pede que você devolva da bênção que Ele já lhe proporcionou. Assim eu começo analisando por que Jesus chegou o momento que instituiu a ceia. A que ponto Ele chegou? E talvez no final vocês vão acreditar, vão também comigo, ter a mesma consciência porque eu acredito na ceia. Quando o homem comete o pecado, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz antes, eu já mencionei isso essa semana, que eles andavam nus no jardim e não se envergonhavam. Gênesis, no capítulo 2, no último versículo do capítulo 2, se não me engano é o versículo 21. Diz: o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Já no capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E ao perceberem, diz que o homem e sua mulher cozeram, texto cozer aqui significa costurar, não sei de que forma, folhas de figueira e fizeram para si aventais. Capítulo 3, a partir do versículo 7, e na sequência do versículo 8, Deus então aparece no jardim e pergunta: Adão, onde estás? E Adão estava escondido. E eu sempre digo, o pecado traz medo e o pecado traz vergonha. E é por isso que Adão se escondeu da presença de Deus. Mas analisem comigo, ele estava vestido ou estava nu? A Bíblia diz que eles fizeram folhas de figueira. Eu venho de uma região em que eles, na verdade, lá, na região norte, especialmente na cidade de Belém, uma das alimentações mais preferidas é o açaí. E normalmente quem toma açaí toma cuidado para que não caia na roupa, porque açaí mancha. E quando a gente, por alguma fatalidade, permite que caia na roupa, o que alguém lá faz mais rapidamente é tirar a roupa e tentar passar uma água para que a tinta do açaí não tinja a roupa. E se tingir, dificilmente você terá a roupa da mesma forma.
Assim é quando a gente quebra um prato. Às vezes você está com um prato na mão, ele cai da mão, quebra, você diz, quebrou. Não posso fazer mais nada, está quebrado mesmo, não dá para emendar. Você vai embora? Não. A primeira coisa que a gente faz é se abaixar para juntar os cacos, para que não haja um outro problema. Essa justificativa que temos de tentar resolver o problema quando ele acontece, foi o que aconteceu na mente de Adão e Eva. Pecamos, estamos nus, vamos resolver o problema. E entra um processo que Satanás colocou na mente do homem, chamado justificação pelas obras. Nós erramos, temos que solucionar nosso problema. Vamos fazer folhas de figueira. Enquanto Deus colocou o homem para que ele vivesse através da justificação pela fé, sempre acreditando no seu Salvador. E agora nessa questão o homem começa a fazer um processo inverso à vontade de Deus. Achar que ele, como tinha causado o problema do pecado, ele então tinha a solução, folhas de figueira. E quando Deus aparece, ele diz que estava nu, estava escondido, e Deus pergunta por que ele estava escondido, ele disse, é porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Se ele diz que estava nu, então por que fez e cobriu-se com folhas de figueira? Se ele dizia que estava nu, por que fez isso? Ora, porque diante de Deus ele estava mesmo nu. Ele estava coberto diante de quem? De Eva, e Eva coberta diante dele. Porque o pecado que ele cometeu foi contra Eva ou contra Deus? Contra Deus. E nós não temos solução do problema contra Deus. A solução não é do homem para Deus, sempre é do céu para a terra. Notem, nós não temos solução do pecado. A solução do pecado veio de onde, irmãos? Veio do céu. E isso é base para que vocês compreendam. Adão, quando pecou, foi expulso do jardim do Éden. E ele agora, para não morrer, Deus então disse, e o Espírito profecia no livro História da Redenção, tem um capítulo todo narrando isso, que Adão prostra-se diante de Deus e clama ao Senhor que não queria morrer, não sabia nem qual era o significado da morte. E Deus então explica para ele que para não morrer ele teria que então aceitar que um outro ser morresse no seu lugar. Ora, se você tivesse cometido um erro, e esse erro lhe levasse à culpabilidade, o levando à morte, e alguém dissesse para você que você poderia ser isento dessa morte, mesmo que de forma temporária, outro morrer no seu lugar, você ia preferir que outro morresse, não você. Não é verdade? Então seria absurdo Adão dizer, não, eu não quero que outro morra no meu lugar, eu quero morrer. Como Adão, na verdade, nem compreendia a natureza da morte, e quando Deus estava falando dessa morte que nós conhecemos, mas da morte eterna, deixar de existir completamente, Adão então prostra-se e clama ao Senhor, e pede, e Deus então coloca em evidência o que nós conhecemos, rotulado como plano da redenção. Deus pega um cordeiro, entrega nas mãos de Adão e diz, essas mãos que pegaram do fruto não servem para nada, só para tirar a vida, porque Deus havia dito, o salário do pecado é o quê? É a morte. Talvez Adão tenha sentido em parte, ao tirar a vida daquele cordeiro, o que significava a morte. Mas o seu sofrimento maior não foi esse. Seu sofrimento maior foi ter ensinado ao seu filho que dali para frente agora, Deus pedia que quando ele cometesse um pecado, deveria oferecer um sacrifício ao Senhor. E no Gênesis, ele aprendeu com Deus que toda vez que pecasse, para ter perdão do seu pecado, se ele pegasse um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, e oferecesse em sacrifício ao Senhor. E Deus então mandaria um sinal de perdão, mandando fogo do céu e queimando aquela oferta. No momento que o fogo descia e queimava aquela oferta, o pecado que o homem havia cometido estava o quê? Perdoado. Está claro? Quando não vinha o fogo é porque ou o pecador não estava sendo sincero, ou então porque o próprio cordeiro tinha alguma mancha, alguma mácula, ou era um cordeiro doente. E Deus não aceitava uma oferta defeituosa. E é baseado nisso, então, que Adão passou aos seus filhos. E chega um momento que você vê no capítulo 4, Caim oferecendo seu sacrifício ao Senhor, como também Abel. E Deus se agrada da oferta de Abel. Abel pegou um cordeiro e colocou, imolou esse cordeiro diante do altar. Enquanto Caim trouxe frutos da terra. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Que Deus é esse que aceita de um e não aceita do outro? O problema não foi que Deus não aceitou,
é que eles ofereceram, e a posição de Caim estava na justificação pelas obras de novo. Entendam? Abel ofereceu o que Deus pediu, ou desculpa, é isso mesmo. Mas Caim ofereceu o que ele queria oferecer. Notem, quando eu ofereço a Deus aquilo que eu quero, é diferente de fazer o que Deus quer que eu faça. E ele colocou a sua vontade. Se Deus quiser me trazer perdão, tem que ser do jeito que eu quero e não do jeito que ele quer. E ofereceu frutos da terra. Por outro lado, não havia derramamento de sangue. E aí o sangue ia ter, lá na frente vai ter um significado muito especial para vocês entenderem. E é nesse momento que então Deus aceita a oferta de Abel, e por não aceitar a oferta de Caim, Caim vai e tira a vida de Abel. Aí Adão começa a sentir o que é que Deus havia dito, que o salário do pecado era a morte. Talvez Adão tenha sentido: Adão, tu és pó, e agora ao pó tu voltarás. Não é verdade? Então todo o período veterotestamentário, ou melhor dizendo, do Velho Testamento, todo pecador, quando queria perdão do seu pecado, ele oferecia ao Senhor uma oferta. E Deus é quem decidia aceitar ou rejeitar a oferta. Dependia do pedido do pecador e dependia da situação do animal que era oferecido em holocausto ao Senhor. E quando Deus mandava o fogo e queimava aquela oferta, aí então o pecador tinha a convicção, a plena certeza que seu pecado havia sido perdoado. A minha pergunta é: eram salvos pela fé ou pelas obras? Pela fé no sacrifício. Tá bem? Mas notem que quando toda essa mensagem era passada de forma patriarcal, e de pai para filho passava a mensagem, e chega até o tempo de Noé, não sei se vocês lembram. E Deus então permite destruir, ou melhor dizendo, se permite destruir o mundo em água. E após o dilúvio, Deus faz um sinal, ou melhor dizendo, faz uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais destruiria esse mundo com água. E logo depois, seus descendentes começaram a construir o quê? Uma torre. Por que construir a torre? Porque Satanás havia colocado no coração deles justificação e salvação pelo quê? Pelas obras. Eles pensavam, construindo uma torre, se vier água novamente, se a água sobrepujar sobre nós, nós nos salvaremos, porque nós estaremos acima de uma grande torre. Deus então teve que destruir aquela construção. Misturou as línguas, diversificou essas línguas para que eles não continuassem a sua construção. Portanto, Deus chama depois, lá de Ur dos Caldeus, Abrão, e faz com ele uma aliança. E nessa aliança, Abrão começa a entender o que era oferecer sacrifício. E olha a aliança que ele faz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. E Abrão começa a viver, e essa promessa de Deus não acontece. E muitas vezes a gente questiona: por que Deus não responde a minha oração? Por que Deus me prometeu e isso não acontece? Não esqueça que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. A Bíblia diz que Abrão, quando teve Isaac, já era um homem de quantos anos? 100 anos. Sara tinha 90 anos. Aí você diz: foi tarde demais. É que a promessa era divina, ele cumpre quando ele quer. E às vezes nós queremos que Deus cumpra a promessa na nossa vida da forma como nós queremos. E nós precisamos entender que uma das bases da ceia é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque a salvação é pela fé e não pelas obras. E qualquer vontade que a gente imprimis isso já é nosso querer e não querer de Deus. Mas resumindo para vocês, para não ir muito longe, eu queria nesse momento dar uma ideia para vocês. Todo aquele sistema sacrificial simbolizava Deus perdoando o pecado do homem e o homem sentindo-se justificado pelo pecado no período do Velho Testamento. Vou dar um exemplo para vocês e usar aqui personagens. O senhor poderia me ajudar, irmão? Por favor, fica em pé ali para mim. Deixa eu chamar o Mateus. Mateus está lá atrás, o menino. Vem aqui, Mateus, por favor, deixa eu usá-lo aqui. E vocês vão entender bem a ilustração que eu vou fazer, porque isso é base para o que eu vou falar daqui um pouquinho mais. Obrigado, Mateus, por cooperar com a gente, tá bem? Analisem como se eu tivesse nascido, fica aqui comigo,
tivesse nascido no período do Velho Testamento e cometido um pecado, e agora isso me perturbava a cabeça, eu queria perdão do meu pecado, então eu pegava um cordeiro, deixa eu dar esse exemplo, e levava perante o Senhor. Vamos lá então. Eu levava o meu cordeiro perante o Senhor, oferecia em sacrifício ao Senhor. A posição, deixa eu usar esse termo, de Deus era aceitar ou rejeitar. É verdade ou não é? Deus aceitava ou Deus rejeitava. Quando rejeitava? Quando o cordeiro estava maculado, com alguma mancha, alguma mácula, alguma doença, o cordeiro não estava totalmente perfeito, porque simbolizaria, depois, teria um significado todo especial. Ou então, quando o pecador, que sou eu, não estava sendo sincero. Deus não mandava fogo do céu e não queimava a oferta. Mas no momento que eu estivesse sendo sincero e meu cordeiro fosse perfeito, Deus mandava fogo e queimava a oferta. Está claro? Fica aí um pouquinho, rapidinho. Pode ficar com ele, por favor. Agora, pensem no Novo Testamento. E para que vocês entendam isso, abram vossas Bíblias em São João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, no cenário, está na beira do Jordão. E na beira do Jordão, João Batista, ao estar ali, vê Jesus se aproximando, porque seria nesse momento batizado por ele. Jesus começa assim seu ministério. E quando João Batista vê Jesus se aproximando, olha o que João Batista diz. Eis quem? Cordeiro de quem? De Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Notem lá, o cordeiro agora é de Deus. Deus pega o seu cordeiro, o seu filho unigênito, e vem oferecer nesse mundo por mim. Quem está oferecendo sacrifício agora não é o pecador, é Deus que oferece. Por isso que João Batista, há um texto que diz, a lei e os profetas duraram até João, porque até o que João anuncia, sendo Jesus o cordeiro, era necessário o sacrifício. Está claro? Por isso que tem um texto na Bíblia que diz, a lei foi cravada na cruz, porque até a cruz, ainda, os judeus faziam um sacrifício, acreditando que com isso tinham perdão de pecados. Mas agora entra o verdadeiro cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Através de mais nada o pecado seria perdoado, somente através do cordeiro, que agora é identificado por João Batista por quem? Por Jesus. Mas quem oferece o cordeiro? Deus. Agora vem na sua mente uma coisa, São João 3,16, isso é mais comum para a igreja. Porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, traz o Filho, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Ele vem e oferece o cordeiro por mim. Eu estou no Novo Testamento agora. Qual é a minha atitude? Aceitar o... No Velho Testamento, quem era que aceitava ou rejeitava? Deus. Quem oferecia o sacrifício? O pecador. Agora, Deus oferece o seu Filho por mim na cruz do Calvário. Ou eu aceito ou eu rejeito. Quando eu aceito, eu sou justificado pela graça de quem? De Cristo Jesus. Quando eu rejeito, eu estou perdido. É por isso que São Marcos, no capítulo 16, versículo 16 diz, quem crer e for o quê? Batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Muito obrigado. Obrigado, filho. Então esse fato de Cristo, de Deus vir e oferecer o sacrifício por mim, identifica agora uma isenção da minha parte em não precisar fazer nada para ser salvo, simplesmente aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu não preciso de nenhum sacrifício, porque agora, de forma clara, como no Velho Testamento, a salvação não é pelas obras, e sim pelo quê? Pela graça de Cristo. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8, diz, pela graça sois salvos, não vem de vós, mas é dom de quem? É uma doação divina. Foi Ele quem pegou o Filho dele e trouxe esse mundo e ofereceu a mim em sacrifício para que eu fosse isento da minha culpa, para que eu tivesse o direito de um dia voltar a ter a vida eterna. Agora, naquela quinta-feira à noite, Jesus chama os seus discípulos
pede que um deles organizasse uma mesa, uma ceia. E ele senta-se com ele à mesa. E decide então transferir todo o sistema sacrificial, para que eles pudessem entender que dali para frente não haveria mais oferecimento de um animal, que ele se colocava no lugar do homem. Era essa a oferta que Deus estava dando. E ele seria agora quem pagaria o preço por nós na cruz do Calvário. E para os discípulos compreenderem isso, ele então pega e ele condensa todo o processo sacrificial. Tudo que desde Abraão se fazia, ou desde o Éden se fazia, para que o homem entendesse o processo da salvação. Pega tudo isso e resume em duas coisas: comer do pão e beber do vinho. Ele então apresenta-se, lá em Mateus capítulo 26 aparece isso, ele dizendo que levanta-se, e então ele teria que identificar o traidor, e ele começa a distribuir o pão para cada um dos discípulos. Tomai e comei todos, isso é meu corpo que é partido por vós. Ele não diz que será partido, porque quando Jesus veio, já veio decidido em morrer pelos nossos pecados. E quando ele dá o vinho, ele diz: isso é o meu sangue que foi derramado. Por que foi derramado? Porque a decisão de derramar já tinha sido tomada antes, que foi derramado por vós. E ele diz: fazer isso todas as vezes em memória de quem? De mim. Interessante que ele transfere agora todo aquele plano da redenção, todo o período sacrificial em que o homem teria que oferecer alguma coisa, ele oferece agora para dois símbolos. E ele diz: fazer isso em memória de mim. Ele diz que deveríamos fazer isso em memória dele. E descobre que os discípulos entre si começaram a discutir na mesa. E um dizia: quem é o melhor no reino dos céus? Momentos antes, uma mãe havia procurado Jesus e dito a ela: mestre, permite que meus dois filhos, um possa sentar à tua direita, outro à tua esquerda, quando tu instituíres o teu reino. Jesus começou a sentir que ainda na mente deles não havia entrado o processo maravilhoso da salvação, e eles ainda não entendiam que o que ele viera era instituir um reino celestial e não um reino terrestre. E quando os discípulos discutem entre si e chegam a perguntar para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Então ele interrompe o processo e passa a explicar uma outra coisa que está em São João capítulo 13. Ao levantar-se, diz que ele cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. E lá em São João capítulo 13, diz que ele passou a lavar os pés dos discípulos e chegou em Pedro. E Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. Eu quero ver se falo ainda daqui para sexta-feira sobre Pedro. Para mim é um digno exemplo de um ser humano do século 21. Mas ele disse: tu não me lavarás os pés. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Pedro não entende nada. Mas Pedro podia estar com duas coisas na mente. Ou dizer: eu não sou igual aos outros tu faz e eles aceitam. Comigo tem que ser diferente. Me explica por que isso. Ou então Pedro estava dizendo: tu não vai lavar os pés porque eu não sou digno que tu me lave os pés. Eu não estava lá para saber a atitude de Pedro. Mas uma coisa eu sei, Jesus disse para ele: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E Pedro, quando entende isso: Senhor, então por favor, não só os pés, mas me lava o quê? Todo. E esse capítulo de São João 13 mostra Pedro como que diz: então já que isso é importante, eu quero ser lavado completamente. E Jesus então vira: Pedro, tu já te batizou. Jesus começa a dizer: tu não precisa mais te batizar. Como quem diz: quem já se batizou não precisa estar toda vez que cometeu um pecado entrar na onde? Na água. Tu já te banhou, não precisa disso. Você precisa apenas aceitar ter relacionamento comigo. E Jesus começa a expressar não só o ato da humildade, porque eles estavam um querendo ser melhor que o outro, tanto é que ele volta depois da mesa para explicar isso, mas também Jesus estava querendo que ele entendesse que daqui para frente só ele seria o Salvador. A graça estava dada a eles agora. Agora interessante, peguem Lucas no capítulo 10. Lucas capítulo 10.
no versículo 27. Lucas 10, 27, a Bíblia diz algo que é extraordinário vermos. Viram aí o que o texto diz? O texto diz o seguinte: e respondeu e ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Em outro texto diz de todo o teu entendimento também. E amarás ao teu próximo como a ti. Aí você pergunta: por que o Senhor está mostrando isso? Porque você diz, muitos vieram de um sistema religioso muito, como é que eu digo, carregado de tradição. E aqui é uma tradição e é um paradigma ou uma tradição que eu quero quebrar com vocês. Quantas vezes sentei-me ao lado de alguém que não ia tomar ceia e eu perguntei: por que você não vai tomar ceia? Ah, pastor, é porque eu estou obrigado com o irmão da igreja e eu não me acho digno de tomar santa ceia. E eu perguntei: é verdade? É. E quem disse que você só pode tomar santa ceia se fizer as pazes com o teu irmão? Vocês já ouviram isso na igreja? Que alguém disse: porque tu está brigado com o irmão, tu não pode tomar santa ceia. Deixa eu perguntar para vocês: santa ceia é para justo ou para pecador? Se eu estou, como é teu nome, irmão? Se eu estou brigado com o irmão Freitas, é sem Jesus que eu peço perdão ou recebo perdão, ou é com Jesus? Então o que diz o mandamento que Jesus resumiu? Amarás primeiro o quê? Ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois o quê? O teu próximo. Ou para você na sua Bíblia diz: amarás primeiro ao teu próximo e depois a Deus. Então eu preciso primeiro aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal, para ter condição com Jesus no coração, dar ou receber perdão. Mas alguns colocavam alguns contextos fora do seu lugar, porque há um texto na Bíblia que diz: se você vai levando uma oferta ao Senhor, e se você não tiver brigado com teu irmão, vai primeiro, deixa a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta ao Senhor, para que a tua oferta seja aceita. É evidente que Deus estava querendo dizer: não adianta você ofertar se você não está sendo o quê? Não está amando o teu próximo. Mas o contexto aqui é diferenciado, é diferente. No contexto aqui, o que o indivíduo estava fazendo, o que Jesus estava dizendo, é que antes de eu pedir perdão para alguém, eu tenho que ter Jesus no coração. E é por isso que quando Paulo, entendendo essa atitude, escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, que veio, abram lá vossas Bíblias, em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios, no capítulo 11, ele aborda a Santa Ceia de uma maneira extraordinária, porque ele diz: o que eu recebi do Senhor, agora vos entrego, ou entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, e tomando o pão e havendo dado graças, disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de quem? De mim. Depois, e de semelhante modo, depois de ter ceado, pegou o cálice dizendo: esse é o símbolo do meu sangue que é derramado por vós. Ou então, em algumas vezes, essa é a nova aliança do meu sangue. Por que é nova aliança? Porque a velha aliança era sangue de quê, irmãos? Quando Jesus instituiu com seus discípulos a Santa Ceia, ele estava fundando com eles uma nova aliança. Que agora a salvação não era o pecador oferecer algum sacrifício de animal para Deus, mas sim aceitar que o sangue do verdadeiro Cordeiro estava sendo derramado por quem? Por ele. Por isso que diz lá: é a nova aliança do meu sangue. Porque a antiga aliança era um animal morrendo no Velho Testamento, a nova aliança agora era o próprio Cristo morrendo pelos nossos pecados. E depois que ele diz isso, aí ele entra num contexto. Entra no contexto e diz o seguinte: de que fazer isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, a minha Bíblia foi para 2 Coríntios, deixa eu pegar primeiro aqui, para poder dizer o que eu quero mostrar para vocês. Está lá no versículo 27, se não estou enganado. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Olha o que diz aí a Bíblia. Portanto, qualquer que comer do pão ou beber do cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está querendo expressar aqui? Quem comer indignamente. Talvez você diga, pastor, como é que o indivíduo come indignamente? É porque quando eu vou à igreja e tenho uma santa ceia, e eu sei que eu estou com um pecado oculto na minha vida, e não confesso esse pecado a Deus, e eu vou tomar santa ceia para que ninguém saiba que eu estou com um problema, porque pode ser que alguém venha me perguntar, e eu não tenho o que dizer. Então eu como conscientemente, mesmo sabendo que eu estou comendo de forma artificial. Está claro? Por outro lado, olha o que ele diz também aí, ele continua dizendo, examine-se, pois, o quem? O homem a si mesmo. O que dizendo da cedo nós devemos fazer um exame da nossa vida. Agora, por que ele diz isso? Porque nós temos um tremendo problema, eu preciso dizer isso a vocês. Nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado. Você está indo? É verdade, irmão Freitas. Por que fazemos isso? Porque eu falo mal do irmão Freitas. Depois eu roubo alguma coisa do irmão Wilson. E eu então defamo de alguma... já defamei do Freitas. Mas eu minto a respeito do irmão. E depois chega a noite, eu me ajoelho na beira da cama, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é assim que a gente faz? E esses pecados não foram perdoados, porque não foram confessados. Sabe o que o Espírito de Profecia diz? Que nos últimos dias nós teremos um tremendo problema de consciência. E haverá o que ela chama do que teve Jacó. O que foi que teve Jacó? Uma angústia. Porque você vai lembrar de pecados que você cometeu e não terá certeza se eles foram ou não perdoados. Você vai lembrar de pecados que você cometeu e não vai ter certeza se foram perdoados. Então, o certo que eu queria fazer, buscar o irmão Freitas, irmão, por favor, eu defamei algo ao seu nome. Eu falei coisas que eu devia ter falado com você, me perdoe esse pecado. E ore por mim agora, porque eu quero não mais cometer esse erro. Está aqui, eu estou devolvendo para você o que eu roubei. E me desculpa por ter feito isso. Eu sou pecador e preciso do perdão de Deus. Eu não poderia continuar vivendo com a consciência pesada. Estou te devolvendo e ora por mim, para que eu nunca mais faça isso a ninguém. Meu irmão, infelizmente, defamei, eu fiz algo errado contra você. Quando eu faço isso e junto peço perdão a Deus, o meu pecado é o que? Jogado aonde? No fundo do mar. E eu digo uma coisa que talvez não saibam, vocês não saibam, porque isso não é bíblico. Deus joga o nosso pecado no profundo do mar, e quando joga os meus, eu vou lá e peço para ele colocar uma plaquinha lá no meio. Guarupi, é proibido pescar aqui. Já pensaram nisso? De Deus jogando teus pecados no profundeza do mar e colocar uma plaquinha lá, é proibido pescar aqui. Como quem diz, já foi perdoado. Não volte a cometer esse pecado. Mas mesmo que eu cometa pecado, para Pedro, ele diz, Pedro, não é só 7 vezes, é 70 vezes. A sua longanimidade, a sua bondade, a sua misericórdia é para sempre. Haverá um tempo que a porta da graça vai se fechar, mas enquanto eu estiver vivo, eu tenho a oportunidade de salvação. E é por isso, para que eu não tenha consciência pesada, que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que eu tenho algum pecado que eu não confessei a Deus? Agora, o texto é interessante que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e deste pão e beba deste cálice. Não diz para ver se pode comer ou para ver se pode beber. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem para comer e para beber. Porque se eu examino e acho que não devo comer, sabe o que eu estou fazendo? Já que o sacrifício foi Deus que ofereceu, estou dizendo, hoje, o pastor está oferecendo a ceia, que é o sacrifício de Cristo por mim, o símbolo da morte
do cordeiro que tiraria o pecado do mundo para poder tirar da minha vida. Hoje eu não vou beber, não vou comer do pão. Hoje eu não quero aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. E aí entra o grande perigo. Porque você está rejeitando a Jesus quando não participa de uma ceia. Você deveria caçar Santa Ceia por aí. Quanto mais Santa Ceia participar, mais perdoados são os seus pecados. E às vezes quando a igreja oferece Santa Ceia, a gente diz, não vou participar. Ixi, eu estou com a vida muito... Mas Santa Ceia é para isso. É uma renovação de que você ainda aceita a Jesus como seu Salvador pessoal. De que quando você come do pão e bebe do cálice, você está dizendo aos mundos não caídos, você está dizendo às hortes satânicas e aos anjos maravilhosos do céu, que você hoje aceita Jesus como seu Salvador pessoal. E eu, por não ter muito tempo, eu não faço isso, mas às vezes eu trago um membro da igreja e pergunto, irmão, como é que você me prova hoje que você aceita Jesus como Salvador pessoal? Qual é a melhor prova que você pode provar? E tem gente que vem na frente e diz, não, é vivendo uma vida de acordo com o que Jesus quer, né? Não, é guardando seus mandamentos. Não. A gente prova que aceita Jesus como seu Salvador pessoal fazendo o quê? O quê, irmãos? Participando da ceia. Quando eu participo da ceia, eu estou mostrando ao próprio Deus que eu aceito o sacrifício que Ele fez em dar o seu Filho na cruz por mim. Mas no momento que eu digo eu não vou participar da ceia, eu estou dizendo, eu não quero hoje aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. É uma rejeição à graça maravilhosa de quem? De Cristo Jesus. E é por isso que eu creio na ceia. Porque a ceia para mim é o processo da redenção na minha vida. E é por isso que eu quero que você creia e acredite na ceia. O nosso tema, eu acredito, e eu acredito na ceia, porque se não fosse a ceia, eu estaria eternamente perdido. Mas a graça foi estendida desde o período veterotestamentário até o nosso período hoje, através do sacrifício expiatório de Cristo Jesus pelos nossos pecados. E ele diz, filhinho, eu espero que você não peque. Paulo fala isso aos hebreus. Mas se você pecar, você tem um advogado no céu. Quem é o advogado? Cristo Jesus. Como é que ele pode advogar a sua causa, se você diz hoje, eu não quero aceitá-lo como meu Salvador pessoal? Pense nisso. Avalie isso. Porque quando Jesus transfere toda aquela cerimônia, todo aquele ritual para a sua ceia, ele está dizendo, agora a graça te alcançou. Agora, filho, você não precisa se preocupar em fazer sacrifício nenhum. Não é penitência, não é buscar um cordeiro, não é gastar um valor, não é construir um altar, não é oferecer um cordeiro. É me aceitar como seu Salvador pessoal. E quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, você tem direito de um dia estar no céu com Ele. Seus pecados são perdoados e você torna-se para Ele justificado dos erros que você cometeu. Eu não sei se alguém aqui, por muitas vezes, já decidiu de não fazer a Santa Ceia. Mas nessa noite eu não poderia deixar de apresentar isso a vocês. Porque muitas vezes a gente, preocupado com algumas das tradições, evita de participar. E se esquece que tem um problema teológico muito forte aí. O fato de você não querer aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. Algo que eu quero dizer para vocês. Uma vez apresentando isso, o irmão, acho que descontente por ter ouvido isso, me procurou e disse, pastor, eu só aceito isso, porque sempre diz que, eu sei que Abel e Caim mostraram, ofereceram um sacrifício, mas eu não vejo em Gênesis, não vi, eu já li todo o Gênesis, não vi Jesus dizendo para Adão que ele deveria oferecer o sacrifício. Eu disse, irmão, é porque o senhor não leu o Espírito de Profecia. Mas também, se você ler toda a Bíblia, você vai encontrar aquele cordeiro que morreu lá no Éden. Onde, pastor? Leia a Bíblia. E eu queria brincar um pouco com ele.
Mas quando Jesus pega aquele cordeiro lá no Éden e oferece em sacrifício, faz com que Adão oferecesse sacrifício, ele estava abrindo um processo que nos justificaria. E está lá em Apocalipse capítulo 13, quando ele fala das duas bestas do Apocalipse. E diz no versículo 8 do capítulo 13: e adorá-la-ão todos aqueles cujos nomes não foram escritos. Quem adoraria a besta? Aqueles que os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Lá no Éden, aquele primeiro cordeiro que morreu, estava já me dando o direito de hoje ter a salvação. Mas há uma questão que precisa entender. Todo período do Velho Testamento, todos que ofereceram sacrifício, acreditavam pela fé no sacrifício que seriam salvos, mas não tinham certeza da salvação. Hoje você não pode dizer isso. Hoje Deus quer que você tenha certeza da sua salvação. E se você não participar da ceia, é porque você não está seguro se está ou não salvo. E eu vou explicar por quê. Porque se Jesus não morre na cruz do Calvário, todo mundo que tinha oferecido o sacrifício no passado não seria salvo. Mas hoje você, pela fé, sabe que Jesus morreu. E Deus então cumpriu isso, trazendo do céu o seu filho e oferecendo em sacrifício por você. E ao oferecer seu filho, e Jesus morrer na cruz do Calvário, e dizendo: Pai, está consumado. Eu agora, com essa morte, eu elimino completamente o pecado. Você agora pode ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E é por isso que não há outro ser, não há outro nome pelo qual sejamos salvos, senão o nome de quem? De Cristo Jesus. Eu espero, faço os votos e almejo de que na próxima Santa Ceia você não titube de não participar. Acredite na ceia. Mas se alguém aqui que por algum momento, sem conhecer isso, que se não participar da ceia está rejeitando a Cristo, eu quero convidá-lo a tomar hoje uma decisão. E hoje eu vou pedir que você venha à frente. Não importa se algum dia você deixou de tomar a Santa Ceia, porque não conhecia. O que importa é que hoje você toma uma decisão de dizer: Senhor, eu não vou permitir nunca mais, quando a minha igreja oferecer uma Santa Ceia, rejeitá-la. Porque aí eu compreendo agora que estarei rejeitando a graça maravilhosa de Cristo Jesus pela minha vida. Se você acredita na ceia, enquanto ouvirmos agora a mensagem musical, levante-se e venha à frente. E nós vamos fazer uma aliança com Deus. Bom Deus, eu não quero daqui para frente estar em circunstância nenhuma, e por mais que o pecado esteja contaminando o meu ser, eu vou participar. Antes dela cantar, vou dizer para vocês, certa vez eu estava fazendo uma ceia, e entrou um homem na igreja, e eu senti que ele não estava de forma natural, estava um pouco alcoolizado. E depois que ele ouviu essa mensagem, nós saímos para lavar os pés, ele veio até mim. Disse: pastor, é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Eu não sei nem que denominação é essa. Mas eu sei que a minha vida tem sido destruída, porque tenho jogado fora a minha vida através do álcool. Eu tenho dependência química. Mas eu quero perdão de Jesus. Eu posso participar da ceia? O que você diria para esse bêbado? Eu digo: Jesus disse que queria salvar a todos, independente de quem você seja, da forma como você está. Participe da ceia. Mas participe consciente de que você está aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. E volte bom para atender o chamado de Jesus, que fez você entrar aqui para participar dessa ceia. A primeira coisa que ele fez foi entrar na igreja num dia de Santa Ceia. Participou da ceia e não ouvi
por 5 ou 6 meses mais. Mas um dia ele entrou. Um dia ele entrou com uma Bíblia na mão, com um estudo na mão. Disse: pastor, eu vim porque daqui para frente eu sei que Deus tem me chamado constantemente. E eu fui em uma outra igreja também que é dessa, adventista. Me deram o estudo, me deram a Bíblia. Eu não quis levar em casa porque minha casa não dá para receber visitas, mas eu estudei em casa. Eu estou pronto para me batizar. E eu tive que fazer uma recapitulação com ele de uma semana para batizá-lo na outra semana. Até hoje, o irmão Mota ainda está como membro da igreja adventista lá em Belém. E eu fico feliz por isso. E cada vez que isso acontece, eu posso dizer claramente: eu acredito na ceia. Ouçamos a mensagem musical. E que o poder de Deus faça você levantar do lugar e prometer a Ele: nunca mais eu deixo de participar dessa cerimônia tão sagrada que dá direito a eu ser salvo em Cristo Jesus. Correnteza da vida, lutas pra lá e pra cá, os ventos não sopram a favor, a ansiedade quer me dominar, mas quando sinto que estás olhando pra mim, em ti descanso, em ti sempre descansarei, encontro paz em tuas asas. Amém, amém. Saber que estás no controle de tudo me acalma, renova minhas forças, me sinto em teus braços, Senhor. A olhar minha luta, vês cada lágrima, conhece todos os meus sonhos e me ofereces teu colo e todo o teu amor. Só tu sabes o que é melhor pra mim. Em ti descanso, em ti sempre descansarei, encontro paz em tuas asas. Saber que estás no controle de tudo me acalma, renova minhas forças, me sinto em teus braços, Senhor. Saber que estás no controle de tudo me acalma, renova minhas forças, me sinto em teus
teus braços, Senhor. Em ti descanso, Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, todos nós nessa noite nos levantamos porque acreditamos na graça maravilhosa de Cristo Jesus. Em Ti descansamos, Senhor. E muito mais felizes estamos porque não precisamos erguer um altar, trazer um animal qualquer, tirar a sua vida, para simbolizar, Senhor, que precisamos de perdão. Constantemente estamos na vida precisando sermos perdoados, Senhor. E algumas vezes a igreja nos oferece a cerimônia sagrada da ceia. E alguns de nós, sem consciência disso, Te rejeitamos como nosso maravilhoso Salvador. Perdoa-nos, ó Pai. E que a graça de Cristo seja aprofundada no nosso coração. E ao sairmos daqui nessa noite, que possamos acreditar que em nenhum outro ser, não igreja, nenhuma denominação, tem a salvação, porque ela está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E se nossos pecados, Senhor, de alguma forma têm nos afastado de Ti, desce sobre nós através do Teu Santo Espírito, como descestes no Éden com Adão, para resolver o pecado da nossa vida e nos dar consciência de que só Cristo, só Ele, é o nosso maravilhoso e eterno Salvador. É o que Te pedimos, agradecido em Jesus, hoje e para todo sempre, a graça maravilhosa. Amém, Senhor. Que o poder e a graça de Cristo possa alcançar o seu coração constantemente. E que você tenha a decisão de entregar-se a Ele todos os dias da sua vida. Amém.